Olá, sejam bem-vindos ao dia 18 de 52 do Mar de Pérolas, com Jenny Amanda, criadora do Método Mar. Hoje iremos resumir o livro Temperamentos Transformados. E olha, a gente vai mergulhar bem fundo nisso hoje, viu? Porque entender a nossa inclinação natural é simplesmente vital para a gente parar de uma vez por todas de sabotar as nossas próprias vidas. Não estamos aqui para só absorver mais uma teoria ou fazer mais um daqueles testes genéricos de internet, sabe? O nosso papo hoje é sobre descobrir por que a gente repete tantos ciclos de dor e frustração e encontrar um caminho real e muito prático para o autogoverno. É sobre amadurecer de verdade. Quero te fazer uma pergunta e eu queria que você pensasse com muito carinho. Como é que você reage quando tudo ao seu redor simplesmente foge do controle? Quem é que você se torna quando está sob uma pressão daquelas? Sabe quando a rotina sai completamente dos trilhos, os planos desmoronam ou alguém toca bem naquela sua ferida mais exposta? Esse nosso momento aqui não é para te colocar numa caixinha ou te dar um rótulo confortável. Encara isso como uma mentoria, tá? É um convite para a gente olhar no espelho e entender que a forma como a gente reage no meio do caos mostra direitinho quem nós somos nos bastidores da nossa própria mente. Diante de uma crise, de um mesmíssimo problema, cada uma de nós tem uma reação inata que é completamente diferente. Eu quero que você preste bem atenção nesses padrões e veja se rola aquele momento de pensar, nossa, essa sou eu todinha. Porque no fundo, todas nós temos um ponto de partida comportamental. O mundo desaba e enquanto uma pessoa explode e grita, a outra se esconde debaixo das cobertas. Enquanto uma que arruma tudo na base da força, a outra simplesmente paralisa. Entender isso, gente, é o primeiro passo para não sermos mais reféns da nossa própria natureza. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Pensa naquela pessoa que, na hora do estresse, age no puro impulso. Ela fala sem pensar, explode no calor do momento e acaba ferindo quem ela mais ama com palavras super duras. Depois, claro, ela se arrepende, pede 1000 desculpas, mas aí o estrago já está feito, né? Essa é a clássica reação sanguínea. Agora, do outro lado, a gente tem a controladora, a colérica. Diante do caos, o que ela faz? Ela tenta puxar as rédeas de tudo, dita as regras de um jeito até autoritário e fica profundamente irritada se sente que está perdendo o domínio da situação. Em nome de resolver as coisas logo, ela acaba atropelando os sentimentos de todo mundo. E temos reações totalmente opostas a essas. Sabe aquela pessoa que foge de conflito como o diabo foge da cruz? Ela engole sapo, diz sim quando a alma está gritando não, e chega a ter dor de estômago só para manter uma falsa paz no ambiente. Essa é a fleumática, que sorri por fora, mas está super angustiada por dentro. E tem também a acumuladora silenciosa, a melancólica. Quando ela se machuca, ela se cala. Ela se retira, vai guardando cada micro-ressentimento no coração, constrói um muro de gelo ao redor dela e fica sofrendo por antecipação. É normal a gente lutar com essas reações, mas para consertar isso de verdade, a gente precisa ir lá na raiz. Seção 1. A raiz das nossas reações. O que é fascinante de verdade é entender que esses nossos comportamentos meio tortos são mecanismos de defesa. Eles não surgem do nada. Eles são movidos por medos muito escondidos. A colérica, que tenta dominar o mundo, tem um pavor absoluto de perder o controle e parecer fraca. A sanguínea, que explode querendo atenção, na verdade morre de medo de ser rejeitada e de não ser amada. A fleumática tem um pavor que paralisa ela só de pensar em mudanças ou brigas. E a melancólica foge desesperadamente do medo de falhar, de estar errada. Cada atitude nossa, por mais desequilibrada que seja, é só um escudo tentando proteger uma fragilidade gigante lá dentro. É muito louco esse contraste entre o que a gente mostra pro mundo e o que a gente está sentindo no peito, né? Aquele controle extremo e a dureza da colérica quase sempre são só uma armadura pesada para esconder o medo de falhar. Aquele silêncio sepulcral da fleumática é uma máscara para esconder o pânico de bater de frente com alguém. Gente, viver assim é exaustivo demais. Nossas reações exageradas estão sempre tentando camuflar nossas maiores inseguranças. E pra gente se curar, a gente precisa quebrar a ideia de que nascemos assim e pronto, que não tem jeito. Seção 2. O fim das desculpas. Quantas vezes a gente já disse ou ouviu, eu nasci assim, é o meu gênio, fazer o quê? Ou, eu sou quieta mesmo, não vou mudar. Chega, né? O livro bate muito nessa tecla. O nosso temperamento explica o nosso comportamento, com certeza, mas ele nunca, jamais, serve de justificativa para as nossas falhas ou para a nossa falta de maturidade. Guarda bem isso, você não reage assim por acaso, isso revela seu padrão interno. Aquelas reações que machucam os outros e a nós mesmas são reflexos diretos de feridas emocionais que a gente ainda não resolveu. A explosão ou o silêncio frio são placas de neon dizendo que o nosso interior precisa de governo. Presta atenção nesta verdade dura
porém libertadora. Sem consciência, seu temperamento vira sabotagem. E a gente vê isso destruindo coisas lindas todos os dias. Imagina um casamento indo pro ralo, não por falta de amor, mas pelo perfeccionismo cruel de um cônjuge melancólico que aponta cada micro-erro e nunca elogia. Ou uma família se afastando porque a pessoa fleumática constrói um muro de silêncio e foge das conversas difíceis até asfixiar a relação. Isso é sabotagem pura, agindo na surdina porque a gente não tem consciência dos nossos próprios defeitos. Seção 3. Maturidade e domínio próprio. Mas calma, tem muita esperança para nós. A virada de chave emocional e prática aqui é entender que a solução não está só na nossa força de vontade, que uma hora acaba. A maturidade chega de verdade quando a gente permite uma conexão espiritual, a paz e, principalmente, o domínio próprio. É exatamente essa força que vem preencher os buracos do nosso temperamento. Onde a sanguínea é pura impulsividade, o Espírito Santo traz domínio. Onde a colérica é rude, ele traz amabilidade. Onde a melancólica é amargurada, traz paz. E para a fleuática que tem medo, ele traz coragem. Então, leva isso para a vida. O problema não é o seu temperamento, é a forma como você não governa ele. Ninguém aqui está falando para você apagar quem você é, jogar fora suas qualidades ou destruir a sua identidade original. Jamais. A ideia é pegar essa matéria-prima do seu temperamento inato e aprender a governar ela com excelência. É você ter toda aquela força realizadora da colérica, mas usar para proteger e não para oprimir. É ter a alegria contagiante da sanguínea, mas com foco e constância. É ter a paz da fleumática, mas com coragem de se posicionar quando precisa. Seção 4. O nosso desafio prático da semana. Hora de colocar a mão na massa, porque teoria sem prática não muda a vida de ninguém, concorda? O nosso desafio dessa semana é super simples e em 3 passos. Passo 1. Observe seu padrão. Quando o estresse bater ou alguém pisar no seu calo, não reage no piloto automático. Dá uma pausa. Passo 2. Identifique o seu temperamento ali na hora. É o seu medo profundo gritando? É a impulsividade querendo atacar? É a vontade de controlar tudo? E o passo 3. Pratique uma resposta diferente. Naquele milissegundo de silêncio, respira fundo e escolhe intencionalmente a paciência e o domínio próprio. É pegar de volta o volante da sua vida. Para a gente encerrar essa nossa mentoria de hoje, eu vou deixar essa pergunta no ar para ecoar na sua mente e no seu coração. Você está sendo guiada pelo seu temperamento ou está governando ele com maturidade? Que essa reflexão te confronte de um jeito suave, mas muito firme hoje e desperte aí dentro a força que você precisa para uma transformação de verdade. Muito obrigada por dedicar esse tempo ao seu autodesenvolvimento. Um grande abraço e até a próxima.